Por que será que tantas pessoas sabem tantas coisas, são tão cultas, tão esclarecidas e ainda assim não sabem o verdadeiro sentido da vida? Será que o nosso relacionamento com Deus nos torna melhores no aprendizado em todas as áreas de nossas vivências? Podemos ler no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, da seguinte forma: O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Começar com o Senhor. Esse é o ponto de partida da nossa vida. Tudo começa com Deus. Podemos aprender através dessa passagem bíblica que o primeiro passo para vivermos uma vida correta de aprendizado é curvar-nos a Deus. Entendemos também que apenas aqueles que são tolos torcem o nariz para tal sabedoria e aprendizado. E como podemos nos tornar um grande aluno em vista dessas coisas? Nos tornamos grandes alunos, o que a palavra chama de discípulos, quando nós adoramos a Deus. Mas como é que alguém se torna sábio? Em primeiro lugar, respeitando e obedecendo ao Senhor. Somente os tolos se recusam a ser ensinados e desprezam a sabedoria que vem dos céus. O apóstolo Paulo disse uma vez a Timóteo que o problema com muitas pessoas era que elas sabiam muito sobre muitas coisas, mas que não tinham a menor ideia daquilo que era mais importante. Jesus, de fato, disse aos líderes religiosos de sua época, no capítulo 5, versículo 39 do Evangelho de João: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus aqui diz que eles viviam constantemente estudando as Escrituras porque pensavam que encontrariam a vida eterna lá. E no fundo, eles estavam certos. Mas o que faz existir uma floresta é a presença das árvores. Jesus disse que a Bíblia toda fala a respeito dele, e os religiosos, como sempre, liam e não conseguiam perceber. Podemos ler a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Que a maneira a que nós vivemos a partir de hoje sempre venha agradar ao Senhor e o glorifique, para que nós venhamos a fazer pelos outros coisas boas e agradáveis, aprendendo em todo o tempo a conhecermos a Deus cada vez melhor. Um dia, depois que nossa vida terminar, nós estaremos diante de Deus. Será nosso exame final. Será muito mais importante do que qualquer prova ou teste que um professor ou examinador nos aplique. Nesse exame final, Deus não vai falar conosco como nós nos saímos em matemática ou como foi o nosso desempenho na matéria de estudos sociais. Não. Ele vai querer falar sobre o quanto nós o conhecíamos e tínhamos intimidade real com ele. E como será essa nossa resposta? É isso o que temos que nos preparar para o nosso encontro com Deus, que será inevitável.